Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero falar a respeito de teologia sistemática, mas eu quero alcançar um público específico. Não sei se você sabe, mas mais da metade dos cristãos evangélicos no Brasil são de linha pentecostal ou de vertentes que vieram do movimento pentecostal, os carismáticos, os continuistas, enfim. E muitos desses irmãos vão até o YouTube procurando informações a respeito de teologia sistemática. E aí encontram diversos vídeos onde vários irmãos aqui no YouTube indicam teologias sistemáticas muito boas, mas que talvez para o público pentecostal elas carecem de algumas informações que o pentecostal precisa, ou continuista, ou carismático. Não estou dizendo que esses irmãos eles foram mal intencionados, ou as teologias sistemáticas que eles indicaram são teologias sistemáticas ruins. Mas eu quero dizer que, graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos excelentes materiais teológicos para o público pentecostal, assim como também temos ótimos teologias sistemáticas para o público calvinista, reformado, presbiteriano, enfim. Então hoje eu quero falar a respeito de 3 teologias sistemáticas que, na minha opinião, são as melhores para o público pentecostal. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e, a partir de agora, eu vou estar dando essas dicas muito especiais para vocês aqui no nosso canal no YouTube. Bom, há um mito no meio evangélico que os pentecostais não gostam de teologia. Isso é um mito. O pentecostal que preza pela sã doutrina, ele ama sim a teologia, ama sim um bom estudo bíblico, e ele alia o estudo bíblico com a espiritualidade, com o poder do Espírito, oração, disciplinas espirituais, né? Oração, leitura da palavra, jejum. Então essas duas armas são de fundamental importância para o cristão ele se tornar maduro na fé e de fato ser um cristão não apenas de teoria, mas também de prática. Então o público pentecostal ele se interessa sim por teologia. E nos últimos anos esse cenário ele tem ficado bem evidenciado através de vários seminários teológicos e institutos bíblicos de linha pentecostal que alinham as duas coisas, estudo da palavra e também o poder do Espírito. Bom, nós temos 3 grandes teologias sistemáticas para esse público pentecostal. E por que eu estou dizendo que é melhor um pentecostal estudar primeiramente numa teologia sistemática dentro da sua perspectiva? Porque há alguns pormenores, alguns pontos na teologia sistemática que um pentecostal crê de uma maneira diferente que um reformado, um presbiteriano, né? Principalmente a respeito dos dons espirituais, muitas das vezes a respeito da soterologia também, que é diferente, ou da escatologia. Então, para não haver uma confusão de ideias e também de linhas teológicas, é recomendável o pentecostal ter como base uma teologia sistemática dentro da sua visão. E aí nós temos teologias sistemáticas básicas, intermediárias e avançadas, né, para o público pentecostal. E eu quero apresentar aqui as 3 mais avançadas. Se você que está me assistindo quiser uma teologia sistemática mais básica, mais iniciante, eu recomendo sempre o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pearman, Editora Vida, que é um ótimo livro para quem está começando, né, a estudar de linha pentecostal. Temos também a Teologia Sistemática Pentecostal, da CPAD, que é muito boa. Temos também a Teologia Sistemática de Eurico Bergsten, também da CPAD, que é excelente. Temos também a Teologia Sistemática do Stanley Orton, que também é da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, também de linha pentecostal. Essas são teologias básicas / intermediárias para quem está começando a estudar. Mas eu quero indicar aqui 3 que são as mais avançadas. E eu quero começar falando a respeito de uma teologia sistemática, foi uma das primeiras que eu comprei, que é essa aqui, ó, a Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, do J. Hodgman Williams. Essa teologia sistemática da Editora Vida, ela tem aí mais de 1.200 páginas e, como eu disse, os pentecostais têm materiais excelentes para eles estudarem a teologia sistemática. E agora
você está vendo aí no vídeo, eu fiz um mini review aí, mostrando para vocês um pouquinho dessa teologia sistemática. Quais são as principais características? Bom, é uma teologia sistemática que ela possui mais de 1.200 páginas, ela é dividida em 3 volumes, cada volume possui 15 capítulos, e como característica, é uma teologia sistemática que trabalha como se fosse alguém ditando palavras, porém de forma escrita. Lembrando que Rodman Williams ele foi um presbiteriano que foi alcançado pela renovação espiritual na década de 60, principalmente nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né? Várias igrejas históricas experimentaram essa renovação carismática e, de fato, essas igrejas abraçaram esse movimento e se tornaram igrejas aí, carismáticas ou pentecostais, né? Essa teologia sistemática do Rodman Williams, ela possui uma linguagem fácil, ela é equilibrada na análise dos textos, ela possui um desenvolvimento lógico, principalmente com base em passagens bíblicas. Então é uma teologia sistemática muito interessante porque ele vai enumerando ali textos bíblicos e abordando cada um deles de uma maneira clara. Lembrando que ela segue uma visão carismática sobre o Espírito Santo. Isso para o pentecostal é muito importante. Por quê? Porque o pentecostal carismático, continuista, crê na atuação do Espírito Santo nos dias de hoje, concedendo dons, e todos os dons espirituais descritos no Novo Testamento continuam a valer nos nossos dias. E ele trabalha dentro dessa linha, onde todo pentecostal, todo continuista acredita, né? Com algumas diferenças, mas no geral eles acreditam praticamente da mesma maneira, com poucas diferenças. Na soteriologia, a gente percebe que o Rodman Williams ele tem uma visão que se aproxima daquilo que o pentecostal crê. Os pentecostais, eles geralmente são arminianos na sua soteriologia. O Rodman Williams ele não se posiciona como um arminiano. Na verdade, ele não se posiciona nem como um arminiano, nem como um calvinista. Ele faz críticas ao arminianismo, como também ao calvinismo. Mas a linha de pensamento dele é mais próxima ao arminianismo clássico. Ele vai crer em pontos na expiação, por exemplo, na perseverança dos santos, na questão da eleição, da graça preveniente, próximo àquilo que o arminianismo acredita. Essa teologia ela tem um diferencial que ela trabalha na sua escatologia, ela vai trabalhar um pouquinho dentro da visão amilenista, que difere um pouco daquilo que o pentecostal clássico crê. Geralmente o pentecostal é mais dispensacionalista, é pré-milenista na sua escatologia, mas o Rodman Williams é amilenista. Talvez essa herança do presbiterianismo, né, que ele também era, continuou na sua escatologia amilenista. Bom, um outro ponto é que é uma teologia que tende a se aprofundar no porquê que ele acredita em determinadas coisas, porque que ele segue determinada vertente, enfim. Então é uma ótima teologia, uma excelente teologia sistemática. Então o pentecostal não perde nada em ter esse material, ela não deixa a desejar comparando com outras teologias aí tão famosas de linha reformada, por exemplo. Bom, a segunda teologia que eu quero mostrar para vocês, que também é um clássico, é uma teologia que foi lançada recentemente pela editora Thomas Nelson, é a teologia sistemático-carismática. Olha o calhamaço que é essa teologia. São 2 livrões, né, são 2 volumes, e lembrando que o César Moisés Carvalho e a Séfora Carvalho são autores brasileiros, pai e filha, que editaram essa teologia sistemática com muito conteúdo. E aí você está vendo na tela do seu dispositivo também um pouquinho do que ela tem. É uma teologia sistemática que possui 2 volumes, são mais de 1.800 páginas, e ela tem como objetivo apontar o viés pentecostal como uma cosmovisão em cada matéria da teologia sistemática. Então, dessas 3 que eu estou apresentando aqui para vocês, ela é a que mais traz um enfoque do pentecostalismo, desde a bibliologia, que é a primeira matéria da teologia sistemática, até a escatologia. Ela foca muito nisso, apresentar o viés pentecostal na cosmovisão na teologia sistemática.
Então, além disso, né, ela apresenta também diversas linhas de pensamento, ela mostra cada visão, mas ela sempre traz a dinâmica pentecostal e explica o porquê que a visão que o pentecostal precisa acreditar é a melhor. Então ela não força a barra, dizendo, olha, o pentecostal tem que ser sim, assim, assado, e pronto, acabou. Ela explica o porquê que o pentecostal crê em determinadas coisas, como por exemplo, na soteriologia, por que o pentecostal é arminiano, por que o pentecostal crê na continuidade dos dons, enfim. Ela também traz muitas citações de outros teólogos pentecostais. Ela tem uma contemporaneidade na sua análise, né, porque ela tem uma linguagem bem contemporânea. Ela faz algumas análises de palavras-chave para explicar essa questão da linha de pensamento pentecostal lá no original do texto bíblico, tanto hebraico como aramaico. E ela mostra também a experiência pentecostal se desenvolvendo na narrativa bíblica. O que eu gosto dessa teologia sistemática carismática, né, teologia sistemático-carismática, é a questão de fazer uma análise na teologia bíblica aliada com uma exegese bíblica até chegar na parte sistemática. Então, diferentemente da do Rodman Williams, essa teologia sistemática, ela desenvolve melhor os assuntos bíblicos no sentido de trazer algo exegético e algo pastoral também. A do Rodman Williams, que nós apresentamos antes, essa daqui, ó, ela já foca num argumento lógico baseado nos textos bíblicos, mas ela não entra muito na questão da parte pastoral, da aplicação, tá? Então, essa aqui fica em terceiro lugar do Rodman Williams, e a sistemático-carismática eu coloco ela em segundo lugar das teologias sistemáticas pentecostais que nós temos. Bom, e aí eu entro na próxima, que é a primeira colocada na minha opinião ainda, né? Na minha opinião é a melhor teologia sistemática para o pentecostal, e eu vou explicar por quê. Essa ferramenta aqui de 4 volumes, está até fora de ordem aqui, vou colocar em ordem. Olha só, é a Teologia para Pentecostais do Walter Brunelli, editora Central Gospel. Essa teologia sistemática, ela também foi feita por um brasileiro. Então, os pentecostais no Brasil, eles são privilegiados, pois eles têm teologias sistemáticas muito boas, feitas por brasileiros, né? O Rodman Williams é um autor de fora, mas tanto a sistemática carismática e essa para pentecostais, feita por autores brasileiros, né? Esse material também, depois da do Rodman Williams, eu estive adquirindo dentro da visão pentecostal. E por que eu coloquei essa teologia como a melhor que nós temos para o pentecostal? E eu vou explicar por quê. Ela é dividida em 4 volumes, né, como vocês viram. O primeiro volume vai trabalhar a história da teologia cristã, bibliologia e teontologia. O segundo volume, cristologia, pneumatologia, angiologia. O terceiro volume, antropologia, armatiologia e soteriologia. E o quarto volume, eclesiologia, escatologia e história do movimento pentecostal. Gente, é muita coisa que essa teologia tem. Ela começa com a história da teologia e desenvolve, no final dela, a história do movimento pentecostal. Então é uma teologia que alia história da teologia, ela desenvolve também um pouco de teologia bíblica nela. A gente tem a parte sistemática, a gente tem a parte pastoral. Tem muitos capítulos nessa teologia que são muito pastorais, tá? E eu vejo ela de uma maneira prática, acessível. Ela é muito bem organizada nos seus tópicos, na sua diagramação, e ela aborda assuntos dentro da ótica pentecostal brasileira. Então, quando um irmão da Assembleia de Deus, um irmão da Quadrangular, um irmão batista de linha mais renovada, tem acesso a essa teologia, ele vai compreender muito bem a linguagem, pois é dentro de uma ótica do pentecostalismo brasileiro. Isso é muito importante. Cada capítulo dessa teologia é organizado com um índice, isso é muito importante também. E aí, como eu disse, foco histórico, viés pastoral,
tem uma parte prática, e o que eu gosto dela é que ela conversa com o leitor. Então você começa a ler e você rapidamente compreende o que está sendo explicado ali, pois o autor ele conversa conosco, estamos fazendo a leitura, né? E além disso, ela possui imagens e ilustrações que nos ajudam a ter uma compreensão também, porque teologia sistemática tende a ser muito técnica, e às vezes, pelo fato de ser muito técnica, a pessoa não consegue reter as informações necessárias para você ter uma compreensão ampla. E essa do Rodman Williams ajuda muito nisso, tá? Então, essas três que eu apresentei aqui para vocês, na minha concepção, são as três melhores teologias sistemáticas para os pentecostais, e expliquei por quê. Em terceiro lugar está a do Rodman Williams, em segundo lugar a sistemático-carismática, e em primeiro lugar a do Walter Brunelli. Cada uma das três possui semelhanças, mas também possui diferenças, como eu expliquei, trazendo ponto por ponto delas. Então, se você puder, tem as três, porque você vai poder fazer comparações. Tem muita gente que pergunta, pastor, então se eu comprar só do Walter Brunelli tá ótimo, não preciso comprar mais nenhuma. Não é assim que funciona. Cada ferramenta possui uma utilidade. Então, se você puder ter as três, ótimo. Se você não puder, a do Walter Brunelli, na minha concepção, é uma que vai atender melhor. Em seguida, a sistemático-carismática, que é muito boa também, é muito completa. Ela possui mais de 900 páginas trabalhando só a respeito do Espírito Santo. Nenhuma das três possui essa quantidade de páginas numa matéria da teologia sistemática. E a do Rodman Williams tem um segmento lógico muito bom, muito profundo, para você compreender também dentro da visão sistemático-carismática ou na visão pentecostal, tá bom? Vou deixar na descrição o link se você quiser adquirir alguma delas. Em breve eu vou estar fazendo comparações entre elas, para explicar algumas coisas também que talvez ficaram meio assim, sem explicação nesse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.